Olá, Mia! Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje, sobre limites. Sim? Sim, é a minha escolha para a nossa conversa. É uma conversa sem limites sobre limites. Certo? Sim, Let's do it. let's do it. Vamos só falar sobre uma coisa muito importante primeiro. Sim, os nossos cursos 2022. Todas as certificações estão, as datas e a informação está toda disponível. Nós já dissemos isso nos últimos episódios, não já? Já, mas vale a pena repetir, é um reforço. reforço. A nossa agenda de cursos para Yeah, 2022 está mais do que disponível, com inscrições abertas, parentalidade consciente, neuroestratégia, coaching profissional, trainer laser. Estamos com inscrições abertas E para são todos. só e apenas aquelas datas que estão definidas já. Certo? Que estão, e sabes porquê? Ora, Isso também tem a ver com limites, Sim, sabes? porque nós temos um limite de cursos que conseguimos dar. Nós, os dois, temos limites e a nossa espetacular equipa também tem limites. Nomeadamente limites de energia, de tudo aquilo que nós queremos entregar para nós fazermos isso Sim. da melhor forma possível. É preciso ter alguns limites. Por acaso, às vezes tenho conversas com alunos que, depois de participarem nos nossos cursos, dizem: pá, isto é tão fixe, né? Tive aprendizagens tão boas, isto é tão importante, vocês deviam fazer mais cursos. Ou vocês deviam ir a mais cidades fazer estes cursos. E eu digo: olha, sim, né? Sim, eu percebo que faz sentido fazer mais, só que há limites de energia, de tempo e também, sim, de tempo, tanto tempo absoluto como também de tempo relativo, porque nós e as pessoas da nossa equipa, todas elas, sem exceção, têm as suas famílias a quem dão muita atenção e têm outros projetos, outras ideias. E eu acho que uma das coisas que tem trazido muita magia aos nossos cursos é também nós conseguirmos em alguns dias concentrar ali toda a nossa energia e criar momentos únicos e especiais. E portanto em 2022 são esses que estão na agenda. Estou a pensar nisso, quando nós temos assim uma paixão muito grande por alguma coisa, quando nós acreditamos muito em algo que estamos a fazer e quando recebemos muito feedback positivo, muito reconhecimento, quando nos sentimos importantes e significantes e quando algo preenche assim a nossa necessidade de conexão, de pertença e ligação, é um belo desafio também perceber que no meio dessa coisa tão boa e tanta energia boa, que também existem limites, e se não os encontrarmos e exprimirmos e definirmos, essa coisa tão, tão boa pode acabar um bocadinho mal. Sim, mas nós sabemos isso em relação a muitas coisas na nossa vida, não é? Certo. Porque, por exemplo, alguém que gosta muito de chocolate, sabe que se continuar a comer chocolate, não é? Vai começar a ter ganhos marginais decrescentes. O próximo quadradinho de chocolate cada vez acrescenta menos. E há um momento em que já nem quer comer mais chocolate. Não é? Claro. E quando estamos a falar de projetos que requerem tanta energia, tanta atenção e dar tanto de nós como os nossos cursos de desenvolvimento pessoal, acho que quando se começa a pensar sobre isso, percebe-se que há coisas que são... Por exemplo, o curso do Master em Neuroestratégia, que é o curso que eu faço só uma vez no ano, quem participa no curso percebe porque é que aquele curso só pode acontecer uma vez no ano. Claro. Porque quando nós terminamos o curso, a sensação é: pronto, agora vou ter energia outra vez para fazer isto daqui a um ano. Então, eu acho que uma das razões porque as pessoas entram em burnout no trabalho ou nem é preciso chegar a esse ponto do burnout, mas é quando o trabalho que estão a fazer, que gostavam tanto... Começa a ser menos satisfatório. Já não têm motivação nenhuma, ou não têm energia nenhuma e vejo muitas vezes que isso tem a ver com essa falta de capacidade, não só de exprimir os limites, mas de perceber quais são.
De perceber quais são os não é? limites. Sim. Eu acho que também muitas destas coisas vêm com a experiência, não é? Quando é normal. Vou voltar ao exemplo básico do chocolate. Tu só descobres que o chocolate... Se gostares de chocolate inicialmente, não é? Vais começar a comer muito chocolate e depois ao menos dizes assim, até já estou a ficar enjoado e percebes que ok, há aqui um limite para aquilo que eu Sim, posso mas usufruir de algo. até podes comer tanto, chegas até o fim e já nem sequer consegues cheirar chocolate. Certo. E percebes isso, por exemplo, quando, sei lá, começas a correr e gostas muito de correr e podes começar, em vez de correr 2 vezes por semana, agora corro quase todos os dias. E há um momento em que começas a perceber, ok, se eu continuar a aumentar cada vez mais o número de corridas que faço, a distância que faço, há um momento em que isto deixa de ser prazeroso, começa a trazer lesões, começa a trazer desgaste. E eu acho que isso é uma boa metáfora para tantas coisas na nossa vida, não é? Incluindo até para os relacionamentos. Não é? Porque nós apaixonamos por alguém, queremos estar o tempo todo com aquela pessoa, não é? E às vezes começamos a descobrir que há aqui uns limites. Não é? Mas não sei se era bem sobre isto que eu queria falar quando falei em limites. Posso dizer o que eu queria dizer? Porque uma coisa tem a ver com os limites, os meus limites que só dependem de mim, não é? Outra coisa é quando eu preciso de exprimir os limites ao outro, num relacionamento romântico para os meus filhos, ou no trabalho, ou com os meus pais, ou com seja quem for, não é? Era isso que tu querias falar? Sim, sim, tu escreves muitas vezes sobre limites, não é? Nos teus livros do Educar com Mindfulness. E também no Educar com Mindfulness para na adolescência tu falas sobre limites. E também no Heartfulness também falas sobre a importância de limites. Não é? E uma das coisas que... quer dizer, não é só tu que falas sobre limites, não é? Há tantas pessoas que falam sobre limites. Aliás, curiosamente, isto até é uma coisa que tu podes explicar melhor aqui na conversa, mas esta conversa sobre os limites também está muito presente naquilo que tu chamarias provavelmente de uma parentalidade tradicional, nesta cena dos limites. Só que há aqui o verbo que aparece antes dos limites, ele tende a fazer aqui alguma diferença, porque eu ouço muitas vezes e leio pessoas a falar sobre a importância de impor limites, não é? E a palavra, o verbo impor, uma imposição, é quando eu imponho algo, logo eu ponho algo ao outro. E a imposição... A imposição é agressiva, não é? É agressiva. E eu acho que agora tenho aqui vários pensamentos. Onde é que eu começo? Primeiro, acho que há assim uma ideia muito enraizada de que impor limites ou comunicar limites, mostrar limites, para utilizar palavras um bocadinho mais soft, tem que ser feito de uma forma muito assertiva, até um bocado agressiva, com firmeza, como se fosse esse... Quando mostramos limites, fazemos isso dessa forma. Mas quando utilizamos, principalmente quando utilizamos... Daí a imposição. É que eu ia dizer, quando utilizamos a palavra de impor limites, não existe nenhuma escolha para outra pessoa. Claro. Não é? É uma imposição e não existe a voluntariedade do outro lado, não é? A pessoa não é um pedido, é uma exigência, é uma imposição. E tende a ser, o resultado, muitas vezes resulta em desrespeito do limite, porque ela está a ser tão imposta. E se o limite... Desrespeito ao limite por parte de quem? Por parte da outra pessoa. Imagina, vamos falar do exemplo de pais e filhos, por exemplo. O adulto impõe um limite à criança. E quando há uma imposição de limites, a criança basicamente tem duas opções. Ou revolta-se, torna-se um rebelde, ou submete-se e obedece por medo, que eu acho que são pelas razões erradas. Ao meu ver, o tipo de relação que eu quero ter, se os meus filhos estão a fazer alguma coisa porque têm medo de mim, no meu mapa mundo, eu estou a fazer mal. Okay? O que eu quero é que eles sintam que é a escolha deles respeitar o meu limite.
E quando eu comunico, a minha experiência diz-me over and over again, que quando eu consigo comunicar os meus limites, que no fundo é comunicar as minhas necessidades e fazer pedidos de acordo com essas necessidades. Quando eu consigo fazer isso, a escolha deles normalmente é fazer aquilo que eu peço. Ou se calhar propor uma outra solução que também pode satisfazer as minhas necessidades e as necessidades deles. Ou seja, respeitando os meus limites. Se eu fizer ao contrário, no nosso caso, acho que os nossos filhos não têm muito medo de nós, o mais provável, se nós comunicarmos os nossos limites, tanto tu como eu, dessa forma mais agressiva, da imposição, então a resposta que nós temos do outro lado é da revolta. Não é? Sim. Então, quando existe a imposição, como ela tem uma certa agressividade associada, né? A agressividade gera agressividade. E se não for uma agressividade imediata, que é o que acontece no caso da rebelião, pode haver uma submissão, mas a submissão tem muitas vezes uma agressividade contida. Que é, eu não me vou revoltar contra este limite que tu me estás a impor, mas se eu não concordar com ele, eu vou-me revoltar em termos da relação, porque vou deixar que isto afeta a relação. E aquilo que eu sinto em relação ao outro. Mas há alguns limites que nós queremos impor, não é? Por exemplo, sei lá, imagina que alguém, por exemplo, alguém quer ser íntimo comigo e eu não quero. Não é? Eu imponho um limite e digo não. Não é? Portanto, há situações onde nós queremos impor independentemente de se o outro concorda ou não é? Sim, há assim umas áreas... mas aí entra as forças de proteção ou de punição. Não é? Que acho que é aqui uma distinção também muito importante para termos em mente. Se eu, neste caso, o que tu estavas a dizer, a minha intenção é proteger-me. Não é punir o outro. Portanto, não estou a querer controlar o outro ou punir porque ele estou a procurar proteger a minha integridade física e emocional, que é diferente. Porque é engraçado que este limite, não é, que eu estava aqui a propor, que é um limite com o qual a maior parte das pessoas concordam que é legítimo a pessoa impor esse limite em relação a si. Desde que a pessoa não seja uma criança. Certo. Que elas muitas vezes não têm esse direito. Ok. Sim, portanto, de proteger a sua integridade física. Eu posso, para muitas pessoas este limite é legítimo de ser quando é uma pessoa adulta, de ser invocado e imposto desde que seja uma pessoa adulta. Se for uma criança, já a história é outra. A história é outra, né? Por acaso é triste pensar dessa forma, né? Deixa-me ultrapassar o meu momento de tristeza. Não, porque não era por aí que eu queria ir. Eu estava a propor que, pegando nesse exemplo, em que, isto é legítimo, muitas vezes as pessoas agem exatamente da mesma forma em relação a outras coisas que elas também chamam de limites. Quase como se fosse a mesma coisa. Certo. Quase, sei lá, tenho que impor limites em relação à forma como as pessoas podem ou não podem falar comigo. Tenho que impor limites em relação às coisas que se pode ou não se pode fazer dentro da minha família, às coisas que se pode ou não se pode fazer dentro do relacionamento, né? E vem a forma como eu imponho vem deste sítio assim um bocado de... É legítimo ser agressivo em relação a isto. Sim, sim. Eu hoje mesmo estava a ouvir um podcast e uma pessoa estava a falar sobre uma relação que tem agora, uma relação recente, era uma mulher, estava a falar sobre uma relação e disse que estava muito satisfeito com a relação e que estava a correr muito bem e não sei o quê, e que esperava que a relação continuasse, a não ser que o apanhasse com a cara metida nas mamas da outra. E eu estava a ver e já sei, eu percebo que há aqui a vontade de dar aqui um certo tom humorístico à conversa. Pronto, a pessoa está a comunicar um limite, não é? Claro. Ela está a comunicar um limite, está a dizer, olha... Mamas das outras não. Não, mamas das outras não. Portanto, isto aqui era um limite. Só que eu estava a pensar que a forma como este limite está a ser apresentado, ainda por cima aqui em público, não é? Falando com outras pessoas, que não com o respectivo companheiro, e daquela forma. E disse, eu
eu sei que isto é uma brincadeira, mas eu já ouvi este tipo de conversa muitas vezes, não é? Claro. A dizer, pá, não, tá, tudo bem, não sei o quê, mas se eu o apanhasse, matava-o, não é? E essa forma como nós pegamos num limite e o conseguimos comunicar com essa agressividade, para mim, não é, o significado que eu dou a isso é a pessoa está a vir de um sítio a partir do qual este limite não só é razoável, como ele é 100% legítimo. Não é? Sim. E eu acho que é isso que leva a que muitas vezes se acha ok utilizar a expressão impor limite. Não é? Porque a conversa parece que muda quando se fala, como disseste, em comunicar limites ou mostrar limites, ou até, eu acho que até se podia dar um passo atrás, discutir limites, não é? Conversar sobre limites, Sim. não é? Descobrir limites. Sim. É uma coisa completamente diferente, não é? Descobrir limites até pode ser uma coisa bem positiva, não é? Pode ser positivo e tu podes dizer a alguém, olha, eu acabei de descobrir que há aqui uma coisa que para mim é um limite. Claro. Porque Quem são pessoas que não é? Quem fala muito de sexo e sexualidade, ou principalmente de práticas sexuais, não é? Fala-se muito disso, dessa descoberta de limites, ou nem precisa falar de sexo, podemos falar de um desporto ou de uma atividade física qualquer, onde nós, em antemão, nós não podemos saber qual o limite, mas descobrimos o limite pelo caminho, não é? Sim. Porque às vezes nós também podemos descobrir um limite dentro da nossa casa, dentro da nossa família, de chegar a um momento e dizer assim, olha, um limite que para mim que é uma descoberta muitas vezes, quer dizer assim, olha, eu não estou a conseguir lidar com este ruído todo, não é? Portanto, neste momento isto está a ser um limite para mim. E sabes que é por isso que às vezes os nossos filhos dizem assim, com algum orgulho a pessoas que nós não temos regras em casa. Não temos nenhumas regras explícitas, é verdade. Podemos ter assim alguns hábitos que temos como família, mas acima de tudo temos, acho eu, essa ideia de, ok, vamos respeitar os limites uns dos outros. E os limites podem mudar, não é? Porque tu um dia estás muito mais cansado e com muitos menos recursos do que no dia a seguir, não é? Portanto, num dia o ruído pode ser ok, no outro dia não. Sim. Portanto, se nós tivéssemos a regra de nunca ruído, para mim não fazia sentido. Sim. É muito mais interessante para mim e sabes que isso, uma coisa que eu acho tão bonita com esta de comunicarmos os nossos limites e de irmos descobrindo também os nossos limites nos relacionamentos, na família, como estavas a propor, é que é assim que nos ficamos a conhecer melhor. Não é? E assim também aprendemos a adaptar-nos a vários tipos de pessoas. Não é? Se só há a regra, não há ruído, eu não trabalho a minha flexibilidade para nada, não é? Não estou a apurar a minha capacidade de observar e ouvir o outro e adaptar-me ao outro quando ele precisa. Não estou a apurar a minha competência de comunicar os meus próprios limites. Se só houver uma série de regras que têm que ser seguidas e se não são seguidas há um castigo. Não é? Isso não nos ensina nada sobre relacionamentos e não nos permite esse conhecimento mútuo. Nós tínhamos quando eu levava os nossos filhos à escola e íamos assim vários no carro, sendo que às vezes ainda acontece, não é? Estar a levar dois à escola em simultâneo, ou seja, há um que vai no banco da frente, no lugar do passageiro à frente e o outro vai atrás. E nós tínhamos apareceu em treinamento uma regra, que a regra era quem vai à frente não pode estar com o telemóvel. Certo. E depois estava a acontecer uma série de situações onde a regra de repente era quebrada, porque olha, vê aí no telemóvel, põe aí no GPS, não sei o que é, ou olha, vê aí no telemóvel, procura uma informação qualquer, ou põe aí música, não sei o que é. Mas espera aí, então agora já está a quebrar a regra, está com o telemóvel. E acho que foi tão saudável abandonar essa regra e falar mais do qual é o meu limite agora, porque em algum momento é mais fácil dizer assim, olha, eu estou cansado
e para mim é mesmo importante que vás aqui ao lado e vás concentrado em mim e podemos ir a conversar, ou então, olha, eu preciso de ajuda com alguma coisa, ou então, olha, hoje estou naqueles dias em que não me apetece mesmo sentir-me o motorista, em que vou aqui com um carro cheio de pessoas, cada uma a fazer a sua coisa. Portanto, necessito aqui de um bocado de conexão e de que me deem um bocado de importância. Por isso, em vez de agarrar no telemóvel, vamos conversar. Sim. E é engraçado que é muito mais fácil para eles lidarem com isto, porque pronto, ok, o meu pai está agora com uma necessidade, do que com uma regra. Até porque quando eles vêm com a regra dizem, mas quando vais tu e a mamãe aqui, já um de vocês já pode pegar no telefone, porque é trabalho, ou porque é não sei o quê, ou isto e aquilo. E lá está, começa a haver um... É isso mesmo, porque acho que esse é um bom exemplo. No fundo, a comunicação do limite acaba por ser uma partilha daquilo que eu quero ou não quero. Não é? E acho que o que se conseguiu aqui nesta situação, agora nem é uma questão, não é? Porque eu não preciso de reforçar esse meu limite quando tenho um dos nossos filhos do meu lado no carro. O limite, muitas vezes, quando ele é imposto, pode se transformar numa regra, não é? Porque tu também podes impor um limite agora. Quer dizer assim, o meu limite agora é este. Certo. E podes falar de uma forma um pouco mais agressiva e interessaste menos pelo que está a acontecer com os outros e dizes, não tenho mais recurso, e impões o limite. Claro. Mas quando tu impões o limite, a partir de agora... Isso é impor um limite ou a ser muito claro com o limite? É ser muito claro. Eu acho que tu impões quando não admites nenhum tipo de questionamento ou da outra pessoa. E quando há uma consequência se não se respeitar o limite. E também não dás espaço à outra pessoa por falar sobre os seus limites agora. Certo. Porque, de facto, às vezes nós, numa relação, numa situação onde existem várias pessoas, podem existir limites que entram em conflito. Claro. Não é? Mas eu também posso impor um limite como regra, que é, a partir de agora, não sei o que mais. Ou neste sítio, não quero, não sei o quê. E quando tu crias uma regra, tu muitas vezes distancias-te da intenção que levou à criança ao sentir aquele limite inicialmente, não é? Por exemplo, esta semana estava a falar com os nossos filhos sobre as novas regras que vão entrar em vigor de Covid. E estava-lhes a dizer, olha, pus-me aqui a pensar, estava a falar com eles, pus-me aqui a pensar que, a partir de agora, para eu ir ver os vossos jogos de handball, eu tenho que fazer um teste, já não chego a ter o certificado. Ora, eu acho que não vai apetecer estar a fazer um teste todas as semanas para ver o jogo. E depois diz-lhe assim, já viram que é engraçado? Porque esta regra de dizer, olha, tem que se fazer teste, esta regra tem um propósito, não foi uma regra assim que alguém se lembrou. Tem um propósito. O propósito é, como nas próximas semanas vai haver muitos encontros familiares, com os jantares de Natal, com os jantares de Natal da empresa, os jantares de amigos, e depois os jantares de família e as celebrações de Ano Novo, como vai haver muitos encontros entre pessoas, a expectativa é que o número de contágios aumente. Portanto, como o número de contágios vai aumentar, vamos limitar outro tipo de situações onde também há encontros entre pessoas, como por exemplo num recinto esportivo, e vamos garantir que nesses casos só estão mesmo pessoas que em princípio não estão infectadas, sabendo que fazes um teste 1 ou 2 dias antes, não quer dizer que não estejas, mas vamos reduzir isto. Agora reparem, se comunicassem, olha, a intenção é esta, e nos oferecessem a responsabilidade de lidar com a intenção, as próprias pessoas, por exemplo, no pavilhão onde eles jogam, que é um pavilhão que tem bancadas para 500 pessoas, e onde normalmente estão 30 ou 40 pessoas a assistir, era muito fácil dizer assim, olha, nós vamos entrar no pavilhão e ficamos sempre a grandes distâncias dos outros. Certo. Até podíamos estar todos infectados que nem criávamos condições de proximidade. E era muito fácil fazer isso. E as pessoas iam fazer isso de boa vontade porque sentiam que estavam a zelar uns pelas outras. Yeah. Em vez disso, depois comecei a rir e disse, provavelmente o que vai acontecer é que, como não se vai poder entrar, as pessoas vão ficar no café, que é envidraçado e dá para o pavilhão, dá para ver o jogo, sentadas nas mesas, umas em cima das outras, a tomar um café, por isso nem sequer precisas ter máscara. Sim. Ou seja, a fazer exatamente aquilo que não se quer que elas façam. Não faz sentido nenhum. Mas qual é que é aqui o problema de base? Esquecendo aqui a especificidade de Covid. Qual é que é aqui o problema de base? Tem mesmo a ver com a nossa conversa, que é, está-se a impor uma coisa, está-se a impor um limite, não é?
está sem pôr uma regra, porque toda a regra é a expressão do limite. Claro. Do que se pode e não se pode fazer. E há uma necessidade, como estavas a dizer, por detrás da regra. Não é? Que poucas vezes é comunicada. Ou não comunicada de uma forma suficientemente explícita. Primeiro, para tu até perceberes que a regra que não é arbitrária, que ela foi pensada, pode ter sido mal pensada, ok? Mas há uma intenção por trás da regra. Yeah. Porque muitas vezes, se nós comunicarmos a intenção, começamos a descobrir muitas outras soluções, não é? Por exemplo, quando eu no outro dia me estava aqui a queixar está muito barulho em casa, não é? Eu posso ir a regra, a partir de agora ninguém fala, toda a gente calada. Mas se em vez disso eu disser, olha, eu estou aqui, isto já está no meu limite do barulho com que eu consigo lidar agora, não é? E já não sei, um dos nossos filhos perguntou, quer dizer, e também não podes tu fazer alguma coisa em relação a isso? E eu lembrei-me que tinha uns headphones com noise reduction e lembrei-me que não os tenho usado. Certo. Pronto, lá está, foi como me conectei com a intenção de descobrir uma estratégia ou descobrir mais estratégias. E essas estratégias muitas vezes até são melhores do que aquilo que nós estávamos a preparar para impor como regra. Yeah. Não é? Yeah. E essa comunicação, no geral, é dificultada pelo facto de muita gente achar que isso não é possível comunicar assim. Que as pessoas, que a crença de que, não, as pessoas... Sabes quando eu notei muito isso? Quando falava com algumas pessoas sobre as diferentes formas de comunicar as restrições Covid, porque na Suécia, não é, como já falámos aqui, houve poucas regras, mas muitas recomendações, e até se dividia as recomendação em recomendação e fortemente recomendado. E aqui eram as regras, não é? Mas quando eu falava desta questão das recomendações, que também é uma espécie de comunicação de limites, certo? É um pedido. Muita gente aqui me dizia que não, isto aqui em Portugal não seria possível porque as pessoas não sei o quê. E espanta-me muito esta visão diferente das competências das pessoas, não é? Não sei se posso chamar isso de competência ou de vontade de respeitar necessidades dos outros ou de respeitar autoridades. Sim. Sendo que isto também é aqui contextual, não é? Porque contextual, cultural, histórico. Não é? Podemos colocar isso no âmbito histórico. Se tu cresceste em contextos onde havia uma constante imposição de regras, tu achas que é assim que depois se fazem as coisas. É por isso que depois vais ter uma tendência alargada a impor as regras aos teus filhos, impor as regras na tua relação, não é? Que, já viste, parece um disparate, não é? Uma relação romântica, que é uma relação, em princípio, totalmente voluntária, não é? A não ser que alguém esteja num casamento forçado, um casamento por arranjo entre as famílias. Em princípio, a relação romântica é um ato totalmente voluntário. E eu venho para um contexto voluntário, mas depois vou impor a outra pessoa o que é que ela pode e não pode fazer. Em vez de, olha, vamos conversar sobre isto e eu vou também descobrindo os meus limites e também estou interessado em descobrir os teus. Yeah. E vamos fazendo esta caminhada juntos. Eu gostei do que tu disseste sobre o facto de na Suécia, em vez de imposições, se fazerem recomendações e recomendações fortes. Não é? Porque, no fundo, se calhar... os nossos relacionamentos podem correr melhor assim. Se em vez de eu impor limites, eu disser, olha, isto é muito importante para mim. Não é? Aqui eu estou mais a falar, olha, é quase uma recomendação de, como eu sei que tu te interessas por mim e pelo meu bem-estar, não é? Eu estou-te a dar uma indicação de uma coisa que é importante para mim, não é? E até pode ser uma coisa, eu acho que não consigo lidar com isto. Certo. Não é? Eu acho que isto vai para além daquilo que eu sou capaz de lidar. Aqui seria uma recomendação forte, não é? Que é como quem diz, se tu fizeres isto, não é? Vais-me colocar numa situação na qual eu acho que não tenho recursos para lidar de uma forma saudável com isto. Mas repara que mesmo esta conversa é tão diferente de se tu fizeres isto, estou fora. Yeah. Se tu fizeres isto, o relacionamento acaba. Porque isto é que é o impor limite. É trazer uma consequência. Lá está, que eu estava a dizer há bocado, não é? A imposição do limite
praticamente, obrigatoriamente tem que ter uma consequência se não for seguido, não é? Tal como a regra, para ser uma regra, tem que haver uma consequência quando a regra não é seguida, como a legislação. Uma lei é uma consequência que se não seguires a lei. Só que nos relacionamentos, para mim, isso não faz sentido. Não faz sentido. Daí o disparate. Mas repara, nem pais e filhos. Sim, mas repara que tu estás a falar aqui de um relacionamento de romântico, ou estás a falar de um relacionamento familiar. Eu acho que até vou mais longe, e aqui se calhar pode ser um pouco mais polémico, mas eu vou até mais longe. Eu acho que nem num relacionamento como aqueles que eu observo tão de perto, numa equipa desportiva ou numa equipa profissional, mesmo aí, em que muitas vezes as pessoas se escudam atrás do facto eu estou a pagar à pessoa, portanto ela tem que cumprir, caso contrário está fora. Mesmo aqui, é medo que tu queres que as pessoas tenham, queres que as pessoas tenham medo de ser despedidas, tenham medo de ser prejudicadas, é este o ambiente que queres criar, preferes impor certos comportamentos e certas regras à custa do medo e da ameaça de possíveis consequências. É isto que tu queres trazer? Algumas pessoas vão dizer que sim. Há pessoas que dizem, eu quando sinto que têm medo de mim, sinto que me têm respeito. Sinto-me bem. Preencho umas certas necessidades. Sim, sinto que têm respeito, mas na realidade não têm, porque respeitar alguém é diferente de ter medo de alguém. Muito diferente. São coisas bastante diferentes. Muito diferente. Mas como não há assim uma compreensão clara sobre isso, não se faz essa reflexão, não é? Sim. Eu um dia mais tarde, quando terminar a minha carreira, hei de escrever com mais detalhe sobre experiências que eu tenho tido ao longo dos anos, quer nas empresas, quer com as equipas de futebol, com líderes que entendem muito bem isto que nós estamos a dizer, com líderes que percebem que, apesar de estarem numa posição onde eles conseguem impor certas coisas, porque têm a autoridade, têm o poder hierárquico para prejudicar alguém, para despedir alguém, apesar disso, eles fazem uma escolha muito consciente de que eu quero que as pessoas estejam comigo não pelo medo, mas pela inspiração, pela vontade própria, pela conexão. Contribuir, por se ligarem a um propósito, a uma ideia, ou querem trabalhar em equipa. E depois criam ambientes que são muito mais interessantes e saudáveis e que também geram resultados mais interessantes e saudáveis, não é? Mesmo que às vezes seja muito difícil, sobretudo quando o contexto é muito de regra e de punição. Quando há uma cultura muito forte. Quando há uma cultura muito forte já. E quando a cultura é muito forte, isso quem vem a questionar isso, eu noto muito, né? Esta é uma problemática frequente para quem quer falar mais sobre parentalidade consciente, é de estar num ambiente que nem sequer reconhece a possibilidade que possa haver uma outra forma de se relacionar com as crianças, não é? Que não consegue dar um passo atrás e olhar para e ver assim uma possibilidade de que eu não preciso de utilizar punição, por exemplo, para obter bom comportamento. Não é? Não preciso. E é muito frustrante. É preciso muita força e coragem, claro, para quem está a trilhar esse caminho. Estava a levar o nosso filho mais pequeno à escola e ele tem 11 anos agora, né? E estava-lhe a dizer, olha, é muito engraçado levar-te à escola, sabes? Porque há alguns anos, quando tu eras pequeno, levar-te à escola significava acordar mais cedo, acordar-te a ti com o tempo, porque depois tu demoravas tempo a acordar e depois havia sempre que querias brincar, ou depois não querias aquela roupa, e depois a roupa, havia sempre uma etiqueta que chateava muito e ela já não queria aquela t-shirt, ou não queria as meias irrita, lembras? As meias era ali às vezes o stress, porque a meia irrita, tem ali mas hoje entrou outra vez em casa para trocar de calças. Ok, sim, isso é um processo de maneira, mas era uma coisa muito... demorava tempo, sim, não é? Tinha que se planear para isso. E depois tinha que se tomar o pequeno almoço e tinha que ser com paciência e estar ali muito tempo e não sei o quê, e depois confirmar se ele tinha todas as coisas na mochilinha dele que eram precisas para a escola, e depois até com ele muitas vezes era necessário preparar o almoço. E eu disse, sabes, por comparação, agora, para mim enquanto teu pai, trazer-te à escola significa
a uma determinada hora, ir lá e dizer assim, olha, hora de acordar. E depois, passado 30 minutos, entrar contigo no carro. E tu, nesse período, trataste da tua higiene e comeste, arranjaste o teu pequeno almoço, decidiste o que tu querias tomar, arranjaste, comeste, arrumaste as coisas, preparaste a mochila, sabes em que dias é que tens educação física e não tens. Sabes, porque eu não faço a mínima ideia, mas ele sabe, e agora vais no carro e não sei o quê. E estava a dizer, é muito bom. E durante a conversa estávamos a pensar como se chegou até a isto sem nunca ter havido propriamente regras, nem imposições de nada, mas só de fazer perguntas, de acompanhar às vezes, não é? E com o tempo isto foi acontecendo naturalmente. E um dos problemas que eu noto de facto nessa tal imposição de limites é que com o tempo eles, às vezes, os limites e as regras tornam-se completamente desfasados, já não fazem sentido, não é? Sabes, quando às vezes perguntas a alguém, mas porquê é que se faz assim? A pessoa, não sei, sempre se fez, ou é assim. Mas muitas vezes aquilo que chamamos de imposição de limites também significa desconfiança nas competências do outro, não é? Por isso é que tens que impor um limite. Exato, e desconfiança na capacidade dele de ouvir, de avaliar, de refletir, de entender, não é? Então, e nem estou a falar só na relação adultos e crianças, mas no geral, não é? Eu vejo isso, lembro-me disso quando trabalhava em outras organizações, não é? Esta ideia de que eu trabalhava uma altura trabalhava numa fábrica, a forma como às vezes se falava sobre os operários, não é? Quem trabalha na linha de produção. E a desconfiança que se tinha nas competências, algumas das competências dessas pessoas. As pessoas são inteligentes, mas muitas vezes tratamos-las como se elas não fossem. E de facto, às vezes, certas pessoas têm muita dificuldade em interagir com a responsabilidade e com a autonomia, porque foram sempre habituadas a cumprir regras e forçaram-nos muitas regras. E não se promoveu a responsabilidade pessoal, que foi um exemplo que tu disseste aqui com a nossa filha, não é? Mas para os nossos limites, eu acho que há também quem acha que exprime os seus limites, mas sente que os seus limites estão a ser desrespeitados na mesma. E que se esquece que para o outro estar disposto a ouvir e a respeitar o meu limite, tem que sentir que eu faço o mesmo por ele. Sim. Não é? Isso é um dos grandes desafios aqui. E que quando eu comunico os meus limites, se eu os comunicar com a expectativa de que o outro os respeite, já não é uma comunicação com voluntariedade, é só uma imposição, não é? E é uma exigência. Mas se eu conseguir comunicar com, ok, isto sou eu, isto são os meus limites, isto que eu quero, isto é o que eu não quero. E parto do princípio de que eu estou a fazer isso para conectar contigo, não conseguir que tu faças aquilo que eu quero, a energia que recebo do outro lado é totalmente diferente, né? E eu noto isso em mim. Claro que vou dar aqui muitos exemplos dos nossos filhos, porque é onde mais há esta dança dos limites, né? Às vezes não tenho essa energia de conexão, né? Admito isso e ponho e penso, não, eu estava mesmo, o que eu estava a fazer agora era uma exigência, era uma imposição de limite, mesmo que não foi essa a minha linguagem, a minha energia foi essa. Por cada 100 pessoas que dizem, os meus limites estão a ser desrespeitados, há para aí uma que diz, eu acho que estou a desrespeitar os limites do outro. Pois. Não é? Yeah. Porque é mesmo difícil ter consciência disso. Aliás, isso é uma pista para quando nós dizemos, porque é que o outro tem tanta dificuldade em respeitar os meus limites? É muito provável que ele não esteja a compreender exatamente qual é o limite. Digo isso tantas vezes aos pais, quando dizem, o meu filho não está a respeitar os limites, não respeita o não. E a primeira pergunta é essa, ok, como é que vocês se relacionam com os nãos e os limites expressos pelo vosso filho? E só essa pergunta para algumas pessoas é tipo, o que é que queres dizer com isso?
Sim, é isso mesmo, de como é que vocês estão a relacionar com ele quando ele diz que não ou quando ele demonstra um limite. E essa reflexão é extremamente importante. E se nós queremos que eles nos respeitem nesse sentido, então é por aí que começa, não é? Ainda ontem tu me deste um bom exemplo prático do que é comunicar um limite de uma forma que cria aproximação e mostra alguma coisa sobre ti, em vez de ser uma imposição que provavelmente vai trazer algum tipo de conflito e tensão e que me iria pôr no outro lado ou a submeter-me e a dizer pronto, está bem. Pronto, está bem, faço como tu queres. Ou então o contrário, que é a revoltar-me. E revoltar-me é não, eu vou fazer o que quero e vai trazer bastante tensão. Ou então, que seria uma solução ainda pior, que é fazer de conta que me submeto enquanto me revolto. Sim. Que é o que muitas vezes acontece quando as pessoas dizem que sim, mas depois continuam a fazer ou fazem aquilo que lhes apetece. E tu deste-me um bom exemplo, porque em vez de me comunicares uma coisa como, olha, tu não podes fazer isto, em vez disso, tu disseste, neste tipo de situação, há aqui uma coisa que é importante para mim. Não é? E puseste-me a pensar sobre isso. E eu, ao final de um tempo, disse assim, olha, eu acho que faz o mesmo sentido. E, em vez de tu estás a impor uma coisa, puseste-me a mim, foi a conhecer a tua intenção, e neste caso até um receio que tu tinhas associado a uma determinada situação, e isso dá-me a mim mais possibilidade de eu encontrar alguma estratégia que realmente possa salvaguardar aquilo que é importante para ti, né? Mas sobretudo não cria aquele momento de parece que tu me estás, quando nós impomos, nós estamos a criar um dilema lixado no outro, que o dilema é ou eu me submeto e faço uma coisa que não quero, ou então revolto-me. Pois, é isso que estamos a falar. Não é? Este dilema é lixado, e mesmo quando uma pessoa submete, mas vai crescendo. Aliás, não é à toa, basta olhar para a história, não é? Todos os movimentos ao longo da história que foram assentes na imposição de limites, não é? As ditaduras brutais de esquerda e de direita, os loucos que chegaram ao poder em tantas situações diferentes ao longo da história, não é? E que foram, através da imposição, ganharam o seu poder. Há um momento que pode demorar 1 ano, 10 anos, 50 anos, 100 anos, 200, mas há um momento em que toda aquela submissão se transforma em rebelião, não é? E, curiosamente, alguns sistemas que nós temos, sociais, alguns sistemas políticos, parece que têm mais condições para perdurar por serem menos assentes na imposição e mais assentes na voluntariedade. Na voluntariedade e no demonstrar continuamente, olha, eu acho que isto não é uma boa ideia, ou nesta situação isto é importante para mim, ou não estou confortável com isto, não é? O que é que tu achas? E dessa conversa, que às vezes se transforma num processo de influência mútua, e até se pode às vezes transformar numa negociação. Eu digo aqui uma negociação no sentido mais saudável, não é? Que é vamos negociar soluções que sejam confortáveis para todos. Exato, onde as necessidades de todos possam ser preenchidas. Depois as pessoas vão dizer, mas em algumas situações eu nem preciso dizer que não é não. Então, olha, sim, a conclusão que eu estou a retirar aqui desta nossa conversa é limites sim. É muito importante é muito importante nós descobrirmos limites e comunicarmos limites. É? Sabes o que eu ia propor? Mas o impor não. Sim, mas sabes o que eu ia propor? Até para não é, eu perceber que quando são os meus limites é uma questão de mostrar quem eu sou nesta situação. E perceber que quando o meu filho, quando outra pessoa está a mostrar um limite, está a fazer a mesma coisa, está a mostrar quem é naquela situação. Okay. E se eu me aproximar deste tema desta forma, em vez de agora tenho que mostrar o meu limite, se eu em vez disso dizer, ok, agora vou mostrar quem eu sou nesta situação, verdadeiramente, acho que a forma, aí percebemos que não tem que ser com aquela agressividade e firmeza e que é muito mais rico e importante do que só impor um limite. Sim. Faz sentido? Faz todo sentido. Faz todo sentido.
Bom. Gostei desta conversa sobre limites. Sim. Agora chegamos a um limite, não é? Chegamos ao limite de tempo. Não foi bem um limite, nem sei quanto tempo da nossa conversa passou, mas acho que cheguei aqui a um ponto em que vou refletir um pouco mais sobre isto e quem sabe voltamos à conversa sobre limites. Boa. Né? Acho que também podemos deixar aqui um convite a quem nos ouve de partilharem também connosco o que é que se sentem quando ouvem falar em limites e quando ouvem falar em impor limites. E que tipo de expressão é que isto tem nas suas vidas. Né? Nós temos ultimamente, tanto eu como tu, temos aberto muitas vezes no Instagram caixas de perguntas que têm sido ótimas. Eu ainda no outro dia lancei e tive 40 e tal perguntas e depois investi um bocadinho de tempo a responder. E às vezes no meio destas perguntas surgem coisas mesmo muito interessantes e que motivam alguns insights. Portanto, para quem ainda não o faz, seguir as nossas páginas do Instagram tem permitido muito esta interação. Não é? Também podem utilizar o grupo do Telegram do podcast IVM para interagir diretamente connosco. E também podem se inscrever no programa IVM+, onde há ainda mais possibilidade de reflexão e partilha e aprendizagem. No IVM+, nós estamos a fazer todos os meses além de fazermos todos os meses uma super aula com um conteúdo de desenvolvimento pessoal, também fazemos todos os meses uma sessão onde as pessoas podem diretamente interagir connosco e fazer perguntas e fazer comentários e fazer partilhas. E exercícios, às vezes, assim, coisas giras. Sim. Já agora, para quem nos está a ouvir, o IVM+, ele, no início do próximo ano, nós vamos aumentar bastante o valor de acesso ao programa, por razões que depois explicaremos. Mas quem aderir ao programa agora, tal como todos os alunos atuais, mantém o seu valor, a sua mensalidade. Portanto, se quiserem, aproveitem. Agora é uma boa altura, antes do Natal. Está bem. Olha, obrigada, Sim, Pedro. obrigado, Mia.